Olá, meninos e meninas. Eu vou resolver alguns exercícios do capítulo 5, que é o referente à segunda lei de Newton, porque alguns dos colegas de vocês que já foram desistindo da disciplina não vão resolver, estava atribuído a eles, então eu vou deixar resolvido aqui para vocês poderem estudar para acompanhar aí e vai ajudar também nos outros exercícios, além daqueles vídeos que eu já passei para vocês. Então eu tenho aqui, diz lá, um bloco de massa m igual a 0,50 kg desloca-se sem atrito em uma mesa sob a ação de uma força horizontal F igual a 2 newtons. Então, em primeiro lugar, o que eu fiz é tentar imaginar a situação, é a receitinha, como diz a professora Gisele para vocês, é uma receitinha de bolo. Eu leio aqui o enunciado e eu tenho que imaginar o contexto. Eu tenho aqui uma mesa, ou seja, uma superfície horizontal, interessa numa mesa, num piso, não interessa que seja, é uma superfície horizontal. E eu tenho um bloco em cima dessa mesa. No caso, ele deu a massa do bloco meio quilograma. E ele desloca-se numa superfície sem atrito, então não há força de atrito nesse sistema aqui. A única força que existe é essa força F que está sendo aplicada de 2 newtons, ok? Aí ele pede para vocês, imaginar essa experiência fosse realizada na Lua, com o mesmo bloco puxado pela mesma força sobre a mesma mesa. Considere na Terra G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e na Lua G igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Entre as afirmativas seguintes, assinala aquelas que estão corretas. Pessoal, eu fiz aqui o meu desenho, mas eu queria fazer algumas ponderações primeiro com vocês. Então, em primeiro lugar, o fato dele estar fazendo, eu tenho que me perguntar, o fato dele estar fazendo o experimento na Terra ou na Lua, sob essas condições, tem alguma interferência? Então eu vou pensar qual é a diferença entre a Terra e a Lua. Existem duas. Quem está fazendo Física 2 já sabe que a aceleração gravitacional, e ele te diz aqui também, a aceleração gravitacional na Terra é maior do que a aceleração gravitacional na Lua. Mas eu pergunto para vocês, o que interfere a aceleração gravitacional? Interfere no peso. No caso, se eu for calcular o peso, vou levar em consideração. Senão, não precisa. O que mais? E o que o peso interfere? O peso interfere na força de atrito. Lembram disso? Que a força de atrito é μ vezes a normal? Que no caso de uma mesa plana, a normal é igual ao peso? No caso aqui, eu tenho uma mesa sem atrito. Então, μ é igual a zero. Então, não tem força de atrito, não me interessa também a aceleração gravitacional, se não for nesse caso. Então, eu tenho que começar a separar as coisas, né? Quando vai me interessar a aceleração gravitacional, tá? Então, se eu for calcular o peso, nesse caso interessa. Se não, não tem interesse. Então, o que eu vou fazer lá, respondendo cada um dos pontos do enunciado. Ele pede aqui, na Terra, o bloco ao ser puxado sobre a mesa adquire uma aceleração A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Eu vou fazer, gente, eu vou fazer o que eu fiz com vocês, lá, que eu mostrei para vocês anteriormente, que é um diagraminha de força, né? Eu represento meu bloco como um ponto, porque aqui ele comporta-se como uma partícula. Eu posso fazer direto sobre o corpo lá, não tem problema. Aplico a força F, esse corpo tem uma massa M. Está na mesma usar lá o desenho ou fazer o diagraminha de força. Lembrando que a segunda lei de Newton me diz que a somatória das forças, ou também chamado de força resultante, é igual a massa vezes a aceleração do meu sisteminha. Lembre que força é um vetor, aceleração também é um vetor, né? São grandezas vetoriais. E a massa é uma grandeza escalar. Então, o que eu tenho aqui? A força aplicada é de 2 newtons, igual a massa é de 0,5 kg vezes a aceleração. Primeira preocupação que eu tenho que ter aqui é fundamental, essa preocupação. As unidades estão corretas? Estão todos no sistema internacional. Então, se as duas estão no sistema internacional, não preciso me preocupar, não preciso mudar de unidades. Se tivessem outros sistemas, duas no mesmo sistema, também não precisaria. Mas eu precisaria saber qual será a unidade resultante para a aceleração aqui. Então, a aceleração vai ficar 2 divididos por 0,5. Isso vai me dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, isso significa que essa A está correta. Vou para B. A massa do bloco na Lua é igual a 0,5 kg. Massa não muda, né? A massa continua a mesma. Só vai mudar a massa do corpo em 3 situações. Uma,
Se eu retirar alguma coisa lá, por exemplo, um carrinho de mão furado, cheio de areia furado, a areia começa a cair, vai perdendo massa. Se eu começo a colocar massa lá, por exemplo, mesmo um balde embaixo da chuva começa a ganhar massa, né, por causa da água que chega nele. E uma terceira situação seria uma situação relativística, em que estivesse locomovendo a uma velocidade próxima à velocidade da luz. O livro de vocês já comenta, mas não é o nosso caso, porque nós estamos falando em física clássica. No nosso caso, a massa não muda. Se é 0,5 kg, vai ser 0,5 kg na Lua também. É o que a gente chama de massa de repouso, aí, pensando em relatividade, para quem gosta. Na letra C, na Lua, o bloco ao ser puxado sobre a mesa adquire uma aceleração A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Lembra que nós falamos sobre não me interessa em que lugar eu esteja, não interessa a aceleração gravitacional aqui no caso? Esse é o exemplo típico. Ó. Não entra em canto nenhum a aceleração gravitacional. Ah, professor, mas e esse A aqui? Essa aqui é a aceleração que ele adquire. Não é a aceleração gravitacional. Essa aqui também está correta. Vamos lá, o próximo D. O peso do bloco na Terra é 5 newtons. Agora sim nós vamos resolver se eu quero saber quem é o peso. Peso vai ser massa vezes aceleração gravitacional, né? Só chamando atenção, lembrando para vocês, hein? Peso é uma força, ele sai, isso aqui sai da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Eu só dou nomezinhos especiais aqui. Se eu tenho a aceleração gravitacional, eu tenho a aceleração dada pela gravidade, eu chamo de aceleração gravitacional e dou um símbolo especial, um G para ele. Se eu tenho uma força especial, que é essa força dada pela aceleração gravitacional, eu dou um nomezinho especial, que é o peso para ele. Certo? Então, o peso na Terra vai ser a massa, que é a mesma, 0,5 vezes a aceleração gravitacional, aí que é a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai me dar 5 newtons. Então, a letra D também está correta. Para a letra E, peso na Lua. Peso na Lua vai ser a mesma massa, lá, a mesma equaçãozinha, vezes 0,8. Quanto dá? 5 vezes 0,8. Opa, 0,8 não, estou querendo me adiantar aqui. Quanto dá 5 vezes 1,6? 1,6. Bom, 1,6 vezes a metade, 0,5 vai dar 0,8 newtons. Então, todas as opções estão corretas.